Segundo Samuel, capítulo 11. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: traze-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Urias veio a Davi. Este lhe perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vai para tua casa e procura descansar. E, assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta do palácio real, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Então contaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias: não chegaste de uma viagem? Por que não foste para casa? Urias respondeu a Davi: a arca, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao relento. Como eu iria para casa comer e beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra, não farei isso. Então Davi disse a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim, Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou a comer e a beber com ele e o embebedou. E à tarde Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos de seu senhor, mas não foi para sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por intermédio de Urias. Na carta ele escreveu: posicionai Urias na linha de frente, onde a batalha for mais feroz, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Enquanto sitiava a cidade, Joabe posicionou Urias no lugar onde sabia que havia guerreiros violentos. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que acontecerá na batalha. E deu ordem ao mensageiro: quando tiveres acabado de contar ao rei tudo o que aconteceu nesta batalha, caso o rei fique furioso e te diga: por que chegastes tão perto da cidade para atacá-la? Não sabíeis que eles atirariam do muro? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior do moinho, de modo que morreu em Tebez? Por que chegastes tão perto do muro? Então responderás: também morreu teu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, assim que chegou, contou a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. O mensageiro disse a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo, mas nós os repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto do muro, e morreram alguns servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Continua o ataque à cidade até derrotá-la. Encoraja-o assim. Quando a mulher de Urias soube que seu marido fora morto, chorou por ele. Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela tornou-se sua mulher e lhe deu um filho. Mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi: numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número. Mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprará e criará. Ela crescerá com ele e com seus filhos. Comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços, e ele a considerava como filha.
Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava, assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem, e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul. E te dei a casa e as mulheres de teu senhor, também te dei a nação de Israel e de Judá. E, se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, e ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia. Pois tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso, não morrerás. Mas, visto que com esse ato deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor da criança, observou rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda deitado no chão. Então os oficiais do palácio se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se do chão, mas ele não quis e não comeu com eles. 7 dias depois a criança morreu, mas os servos de Davi temiam lhe contar que a criança havia morrido, pois diziam: enquanto a criança estava viva, falamos com ele, mas ele não nos deu ouvidos. Como lhe diremos que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma insensatez. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou a seus servos: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e adorou. Em seguida, foi ao palácio, pediu comida e, depois de servido, comeu. Então os seus servos lhe disseram: que foi que fizeste? Jejuaste e choraste enquanto a criança estava viva, mas depois que a criança morreu, te levantaste e vieste comer. Ele respondeu: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança ficará viva. Todavia, agora que está morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e se deitou com ela. Ela teve um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Ele o entregou ao profeta Natã, e este lhe chamou de Jedidias, por amor do Senhor. Enquanto isso, Joabe lutou contra Rabá dos Amonitas e conquistou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros dizer a Davi: guerreei contra Rabá e já tomei controle da cidade das águas. Convoca agora o restante das tropas, cerca a cidade e conquista-a, para que não seja eu quem a conquiste e receba as honras. Então Davi ajuntou todas as tropas e marchou para Rabá, guerreou contra ela e a conquistou. Também tirou a coroa da cabeça do rei, que pesava um talento de ouro e possuía uma pedra preciosa. Ela foi posta na cabeça de Davi, que levou da cidade muito despojo. Ele trouxe os seus habitantes, os pôs a trabalhar com serras, trilhos de ferro, machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos amonitas. Depois Davi voltou com todas as tropas para Jerusalém.